Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje é aula de português. Bom, nós vamos iniciar o nosso livro 3. Olha como é que é a imagem do nosso livro 3, tá? E ele já tá até aqui, ó, indicando, ó, volume 3, tá? Nós vamos iniciar o nosso livro hoje. Bom, vamos colocar lá na página 3, vamos falar um pouquinho sobre conto. Bom, a tia já falou sobre isso com vocês, né? Conto é uma história fantasiosa, né? Que não existe, no qual possuem personagens, possui um narrador. O narrador é aquele que conta a história, ele narra a história. E ele pode fazer parte ou não do conto, tá? Então é uma história de fantasia, tá? Que não existe. Pode ter personagens como animais que falam, né? É mais ou menos parecido com a fábula, tá bom? Então é isso. Isso é um conto, só para relembrar vocês, tá? Bom, e são histórias populares, né? Também. Como aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma história popular, né? Que quase todo mundo aí conhece. E aí, ó, ela foi narrada aqui, a história, na página 3, 4 e 5 e termina lá na página 6, tá? Ela foi recontada aí por outro autor, né? Aquele que escreveu o livro aí. Aqui embaixo tá dando as informações sobre o livro, sobre o autor, tá? Bom, depois que vocês lerem esse conto aí, vocês vão estar efetuando a página 7 e a página 8, que é o quê? São atividades de interpretação sobre o texto, sobre aquilo que vocês observaram e entenderam no texto, tá? Quando tiverem dúvida, voltem lá no texto, olhem novamente para poder responder essas perguntinhas aqui, tá? Essas atividades, como quem é o personagem principal desse conto, né? A história se desenvolve pelas ações dos personagens, onde elas acontecem. Então, são perguntas relacionadas ao conto, ao texto aí. Então, eu preciso que vocês procurem no texto e coloquem aí na página 7 e 8. E depois a tia vai estar vendo aí, vai estar corrigindo com vocês na aula ao vivo, tá bom? Bom, e o próximo tema aí, coloquem lá na página 9, são o quê? São as anomatopeias. Tia, mas o que é isso? Nome esquisito, anomatopeias? Bom, anomatopeias são palavras ou expressões que provocam algum som, algum ruído. Por exemplo, no texto, para poder simbolizar, né, o toque do telefone. No texto vai estar escrito o quê? Trim, trim, né? Que é o toque do telefone, ou para poder colocar no texto, para a gente poder identificar que algum personagem bateu na porta, né? O barulho da porta é como? Toque, toque, né? Outros sons também do banho, né? Para simbolizar o barulho do banho, né? Chuado, chuveiro ali, caindo a água, né? Temos também de explosão, de bomba, para fazer um barulho de uma explosão, ou de uma bomba, ou de algo que explodiu, é o quê? Bum, né? Então, onomatopeias são isso, são essas expressões que indicam algum ruído, algum barulho, algum som natural, tá? Então, isso são onomatopeias. Então, vocês vão escrever aí, ó, no numeral 1, tá? Vocês vão ter que procurar lá na história do Chapeuzinho Azul a palavra pou, repetida 3 vezes, reproduz o som de uma ação do lobo. Que ação é essa? Vocês vão ter que procurar lá, né, na história da Chapeuzinho Azul, né, que foi uma história recontada, e vocês vão colocar aí, tá? O que essa expressão, que esse som aí expressa. É o quê? Esse som aí que repete 3 vezes lá no conto. Vocês vão colocar aí o que representa, tá bom? E aí vocês vão, aqui, logo no numeral 2, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ligar os sons, as onomatopeias, com os desenhos, tá? E aí vocês vão fazer a página 9. Agora, nós vamos lá para a página 13 dos nossos livros. Palavras com G e palavras com GU. G e GU, tá? Bom, o G, né?
Quando ele está na frente das vogais, né? G com A faz Gá. G com O faz Gó. E G com U faz Gu. Mas para ele emitir esse som no Gué e no Gui, ele precisa de qual vogal aí dando a mão para ele? Ele precisa da vogal U, gente. Então, para fazer o som de Gué e Gui, ele vai ter que dar a mão a quem? A vogal U, para ele ter esse som. Porque se não tiver a vogal U, né, antes aí do E e da vogal I, para formar o som Gué, Gui, vai ficar o som de Gé, G com E, Gé, e G com I, Gi, né? Então, para fazer esse som, né, Gué, Gui, nós vamos ter que pedir aí a ajuda, vamos ter que dar a mão à vogal U, tá bom? Para ficar Gué e para ficar Gui, tá certo? Então vamos para as atividades? Eu sei que vocês já viram isso aí lá no primeiro ano, né? Mas a gente vai vendo ao longo das séries, tá? Pra gente poder o quê? Ir absorvendo cada vez mais. E aí, ó, vocês vão fazer rapidinho, rapidamente, vão conseguir fazer qualquer palavrinha que tiver esse som. Vocês já vão saber que precisa do U, tá bom? Para fazer o Gué e o Gui. Então vamos lá. Aí no numeral 1 tá assim. Separe essas palavras em sílabas. Então, vamos separar alguém e seguinte. Vocês já sabem aí, a tia já deu o jeitinho para vocês separarem as sílabas corretamente, né? De acordo com o que nós abrimos e fechando a nossa boquinha, né? Que faz o som da sílaba, ó. Alguém. Alguém. Então, vai ficar alguém, vai ficar dessa forma, né? E seguinte, vamos lá, vamos pronunciar a palavra lentamente e vamos observar aí o som que nós vamos emitir de acordo com quando nós abrimos e fechamos a boca, desculpa. Seguinte. Então, a palavra seguinte vai ficar seguinte, vai ficar dessa forma aí. Bom, separamos. Aí lá na letra B tá assim, pinte de vermelho as letras GU dessa palavra. Bom, vocês vão pintar de vermelho a letrinha que tiver GU, né? G com U. E que letras vêm depois do GU? Qual letras que tá vindo aí no alguém e no seguinte depois do G com U? Tá vindo o quê, gente? Em alguém tá vindo o E. E no seguinte tá vindo o I. Então aí a resposta é E, I. Tá certo? Bom, vamos para o numeral 2, desculpa. Leia estas outras palavras do texto. Bom, temos aí gatilho, perigosa e perguntou. Separe essas palavras em sílabas. Então, vamos lá. Gatilho. Então, ficou assim a nossa separação. A próxima é perigosa. Perigosa. Então, ficou assim. A próxima é perguntou, ó. Perguntou. Então, ficou assim. Aí, lá na letra B tá assim. Pinte de vermelho a letra G dessas palavras. Então, vocês vão pintar de vermelho onde está aparecendo a letrinha G. Que letras vêm depois do G? Nessas 3 palavrinhas. Aí, temos 3 quadradinhos, né? Vocês vão colocar da primeira palavra a letrinha que tá vindo depois do G, da segunda palavra e da terceira. Da primeira palavra aí, gente, quem tá vindo aí depois do G? É a vogal A. Então, nós vamos colocar A no primeiro quadradinho. E na segunda palavra, depois do G, tá vindo o quê? O O, né? De perigosa. Tá vindo o O, né? Então, vamos colocar o O. E aí, na palavra perguntou, né? Depois daí do G, tá vindo o quê? O U, né? De gum, ó. Perguntou, né? Então, vai ficar A, O, U, tá certo? Agora, vamos para o numeral 3. A letra G nas palavras alguém, seguinte, gatilho, perigosa e barriga, representações, né? São sons iguais ou diferentes, ó. Alguém, seguinte, gatilho, perigosa e barriga. São sons iguais, né, gente? Então, nós vamos marcar o X de iguais. Lá no numeral 4, lá na próxima página, tá pedindo para vocês completarem com G e com GU, né? Aí nós temos a primeira palavrinha, gato. Gato é com... A gente vai botar o G ou o GU? O G, né, gente? Somente o G, gato.
Goleiro, somente o G. Formigas, somente o G. Fogueira. Se nós colocarmos somente o G, vai ficar o quê? Fogeira. Lembra que para fazer o som de G e de gui, a gente precisa da vogal U dando a mão aí pro G, né? Então, nós vamos usar o GU para ficar o som de G. Fogueira vai ser G com U. Guerra, ó, o som de G. Precisa do G com U, né? Se botar só o G, vai ficar o quê? Gerra, né? Então, nós precisamos o quê? Botar o G com U. Guerra. Gula, só o G. Goiaba, só o G. Bigode, só o G. Guitarra. Precisamos do G com U para fazer o som de gui, né? Águia. Nós precisamos do G com U para fazer o som do gui. Fogo, somente o G. Formigueiro, G com U, né? Porque nós precisamos do som do G. Então, aí nós já corrigimos. Agora, logo embaixo está assim, com a orientação do professor, leia as palavras em voz alta. Agora, faça a separação silábica dessas palavras. Então, essa daí nós vamos fazer lá na nossa aula ao vivo, tá? Então, vocês podem ir aí para o numeral 5, tá bom? Reescreva as frases, substituindo os espaços em branco por palavras do quadro da atividade anterior, tá? Aí nós temos aí, no caso vocês vão olhar aí nos quadrinhos vermelhos, tá? Esses quadrinhos vermelhos aí vão completar aqui nas frases aqui do 5. Aí tem as espacinhos são insetos que vivem em formigas, né, gente? As formigas são insetos que vivem em, aí vamos procurar lá em cima, formigueiro. B. Acenda logo o fogo dessa fogueira que tá lá em cima. Letra C e letra D eu vou deixar vocês fazerem sozinhos pra gente corrigir na nossa aula ao vivo. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, mandem mensagem pra tia ou marquem aí no livro que a gente vai tirar lá nas aulas ao vivo, que é até melhor, né, meus amores? Então é isso. Nossa aula fica por aqui. Um beijo bem grandão pra vocês. Até a próxima aula.